Shalom pessoal, muito shalom e sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. Eu sou o irmão Gil e é um prazer estar com vocês aqui no estudo e nós estamos nos aprofundando sobre os demônios. Hoje nós vamos comentar um negócio muito legal que é criar demônios. Criar demônios? Como assim? Bom pessoal, vocês vão entender, a gente vai comentar esse assunto, que até mesmo Rainha Esther e José, lá do Egito, usou essa prática de criar demônios. Calma, calma, ele não era macumbeiro nem feiticeiro. Você vai entender aqui nesse vídeo. Como diria o Naruto, Kabashi ni Suzuki. Vambora, vem comigo! Uhul! É nóis! Parado aí! Jutsu Clones da Sombra! Bom pessoal, então vamos lá, né? Para quem gosta de Naruto aí, né? Os animes japoneses, né, pessoal? Já dando aqui, vamos no começo. Vilmar, um forte abraço para vocês, irmão Chance. Um forte abraço para todos vocês da comunidade aí, sempre estão aí me abraçando, vocês aí. Irmão Paulo Lopes, irmão Rosemary, irmão Daniel, irmão Lucas, muito obrigado a vocês. Vocês estão no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, vocês que estão no Pará, um forte abraço a vocês, muito obrigado. Bom, criar demônios, uau! Irmão Gil, que loucura é essa? Criar demônios? Bom pessoal, dentro da Kabbalah existe a possibilidade, e tem a possibilidade de você criar demônio, tanto na Kabbalah, no Zohar. E no momento que nós estamos vivendo, também podemos criar os nossos próprios demônios. Só que os nossos próprios demônios são os demônios que vão gerar problema no futuro. Problema de prostituição, vários outros demônios que vão assolar a nossa vida. E esses demônios também vão assolar os nossos casamentos, os nossos filhos e a nossa sociedade, enfim, outras coisas. Então esses são os demônios maus que nós criamos praticamente dia após dia. Enfim, vocês estão me acompanhando aí, vocês sabem muito bem, eu já falei para vocês que Lilith, ela pegava os sêmens dos homens para fazer e criar os seus demônios, né, os seus filhos, e assim criava os demônios. Enfim, na Kabbalah também é a mesma coisa, nós criamos demônios dessa forma, com relação ilícita. Por exemplo, relação com animal. Uma coisa ilícita. Isso gera demônios. Mas enfim, José, ele criava demônio. Como que José cria demônio? Como que Esther vai criar demônio? Dentro da Kabbalah, pessoal, José, ele tinha o conhecimento do Zohar, da Kabbalah, do mundo espiritual, de criar essas coisas, pois essas coisas ele aprendeu com seu próprio pai, Jacó. Jacó é o grande mestre, sabia desse conhecimento todo, e Jacó ensinava a José o tempo todo. A Bíblia relata que Jacó e José tinham uma conexão muito grande mesmo, e todo ensinamento Jacó passou para José. Esse ensinamento foi dado a Jacó através de Melquisedeque, nada mais, nada menos do que Sem e Éber. Ok, pessoal? Mas enfim, por que José criou um demônio? Vamos entender uma coisa. Quando José percebeu que as mulheres de Potifar olhavam para ele com um olhar sensual, com um olhar atraente, e às vezes Potifar saía e José ficava sozinho em casa com a mulher de Potifar, José, para não ter contato físico nenhum com ela, ele criava um demônio, um tipo de clone, vamos falar assim mesmo, um clone,
Muitos dizem que na Cabalá José fez a coisa certa, porque ele não queria se envolver sexualmente com a esposa de Potifar, ok? E então por isso que ele usava essa técnica de criar um demônio, um clone, para se parecer muito com ele. Bom, eu sei que isso aí, para quem é cristão, você está chegando agora, está dizendo que esse cara está falando besteira, esse cara está falando maluqueira, não está na Bíblia isso tudo. Tem milhares de coisas que não está na Bíblia e acontecem todos os dias, milhares de coisas. Então José, ele tinha essa técnica para não se envolver com a mulher de Potifar. E chega um caso que a esposa de Potifar, que é o caso aí, que ela consegue ou ela descobre que José também está usando esse tipo de magia, né? Seria uma magia negra? Não, seria um poder cabalístico dado pelo próprio Deus, tá? Então ela descobre esse assunto e aí ela interfere, né? Antes de José fazer esse clone novamente, esse demônio parecido com ele, ela atrai José antes de fazer isso. E ela descobre esse assunto e que José estava aí manipulando, né, as forças sobrenaturais, ok? Então com isso José nunca se deitou e nem teve relação sexual com a esposa de Potifar, ok? É permitido pela Cabalá? Não é permitido, mas em caso de vida ou morte, muito cabalista diz que José fez a coisa certa, ok? Bom, o próximo caso é a Rainha Esther. A Rainha Esther, ela... Bom, o casamento dela é um casamento misto e ninguém gosta desse casamento misto. A sociedade judaica naquela época não permitia um casamento misto e até hoje não permite esse casamento, ok? Bom, o que acontece ali é que ela não tem escolha, é o rei que está mandando. E aí ela vai usar a Cabalá, ela vai usar também esse truque não, esse poder magnífico de fazer clone, vamos falar assim mesmo, de fazer clonagem, de fazer clone ou fazer um demônio parecido com ela. Então os cabalistas nos afirmam que ela fazia esses demônios para se deitar com o rei, né? O rei Azuero. É por isso que muitas vezes a Rainha Esther ela vai voltar para a casa das virgens por causa que ali o homem que cuidava, o eunuco que cuidava das virgens, percebe que ela continua sendo virgem, ou seja, ele consegue entender que Esther não se deitou com o rei e que o rei está se deitando sim com o clone de Esther ou com um demônio parecido com Esther. Então Esther ela cria esses demônios para se defender. Ela não queria ter um casamento misto, ela não queria se deitar com o rei, já que o rei tinha os seus problemas e ela não queria ter nenhum problema ali com o rei. Bom, o que acontece é que a Bíblia Sagrada vai dizer uma coisa muito interessante, que quando as coisas começaram a ficar tão perturbadas, tão tribulosas para os judeus, Mardoqueu, ele manda uma carta para Esther dizendo: Esther, faça alguma coisa, você está aí, Deus te colocou aí. E Esther manda uma carta dizendo para Mardoqueu, dizendo: olha, o rei não me procura, já tem 30 dias. Uau, já tem 30 dias que o rei não me procura. E é um caso muito legal que alguns comentam que o rei Azuero descobriu que Esther fazia muitas vezes um clone ou gerava um demônio para se deitar e saciar a sede sexual do rei Azuero. Então muitos comentam para nós que o rei Azuero descobriu essa farsa, descobriu esse negócio e aí ele deixou de procurar a rainha Esther. E a rainha Esther vai comentar
a Mardoqueu dizendo: olha, o rei não me procura mais, tem 30 dias. Então Esther, ela vai começar a fazer um jejum, ela vai mostrar o seu lado, o seu corpo humano. E é um caso muito legal, porque quando a rainha Esther, ela vai entrar na presença do rei, o rei fica até admirado, o rei fica meio espantado, e o rei descobre que realmente é a rainha Esther e não é um demônio. Para você ver uma coisa muito legal. E alguns até comentam que o rei, ele apontava, né, o seu bastão ali para a rainha Esther tinha que tocar no bastão, e esse bastão era um bastão praticamente mágico. Qualquer um feitiço que viesse contra o rei ali, obra de feitiçaria, qualquer coisa ruim, o rei bastava apontar o bastão, e aí, se fosse um demônio, alguma coisa parecida assim, desaparecia, sumia, se não fosse uma coisa humana. Então o rei vai e aponta o bastão para a rainha Esther, e a rainha Esther toca no bastão, e o rei percebe que realmente é a rainha Esther e não um clone ou um demônio, ok? Bom, os comentaristas nos contam muito a respeito desse assunto, que isso a rainha Esther fez com permissão de Deus. Bom, o que nós podemos entender para isso? Primeiramente, eu não consigo fazer isso, eu não estou no nível espiritual para fazer isso, nem você, nem eu, nem mesmo os cabalistas de hoje, eles dizem que não conseguem criar um demônio bem feito como a rainha Esther. Um caso que nós temos parecido com um demônio é o Golem, o boneco sem alma, mas já não é um demônio, é um boneco feito de argila, ok? Feito de argila mesmo, e ali é colocado o nome de Deus na testa desse boneco e ele cria vida. Acho que é o Marechal de Braga, acho que é isso mesmo, que ele fez um golem para se defender, e esse golem defendia o povo de Israel, né? O povo judeu lá no tempo comunista, tempo dessa Guerra Fria. Bom, isso é um caso muito interessante que você pode estudar particularmente, você pode estudar isso. Bom, pessoal, isso está tão agarrado tão espiritualmente na Kabbalah, que os japoneses e os chineses que conseguem, que é um povo muito antigo, eles falam nos seus próprios animes, nos seus próprios desenhos, eles criando esses tipos de clone, criando esses tipos de demônio, fazendo invocação, fazendo reza, tetagrama, desenho, justos de invocação. Bom, isso é uma coisa muito legal para você entender como é que funciona o mundo espiritual. Os japoneses, ele consegue ter essa noção porque eles têm uma noção de espiritual. Há muito tempos atrás, eles estudam as energias, para você ver que praticamente os animes japoneses, eles tratam muito de energia espiritual, cada um tem um tipo de energia. Isso para você entender que a Kabbalah, ela explica isso. E muitas vezes você está, para quem já assistiu esses animes, né, e outros animes, a qual o cara tira o poder da mão, o poder dos olhos, isso é para você entender como que funciona a Kabbalah lá no mundo espiritual, que é trazido aí de vez em quando no mundo dos animes, e a gente nem se bate, nem se dá muita atenção nisso, ok? Bom, pessoal, e quais são as consequências disso tudo, de nós criar o nosso próprio demônio? Como eu já disse, tem problemas, muitos problemas familiares, problemas conjugal, problema no emprego, no trabalho. Para você parar de tentar criar esses demônios, vocês precisam parar de falar mentira, parar de falar bobagem, inventar intriga, inventar confusão. Esses são os demônios que nós já criamos no passado. Quando a gente ouve uma fofoca e a gente quer falar essa fofoca, significa que os demônios que nós já criamos no passado, está dizendo, fala essa fofoca, os demônios que nós já criamos, que nós não vimos, mas eles nos acompanham, querendo ou não querendo. Não adianta você dizer, eu sou revestido com o Espírito Santo. Não, esse demônio sempre vai estar
acompanhado com você. Até o último dia da tua vida, até você morrer, esses demônios que você criou, que eu criei, que nós criamos, ele vai nos acompanhar, porque eles serão também um tipo de testemunha contra nós, contra eu, contra você, contra a nossa vida. Como você consegue vencer esses demônios? Praticando as coisas boas, fazendo as coisas que é certa, saindo de coisas que são obscenas, de coisas que vai gerar intriga, fazendo bem às pessoas. Então, quando você começa a fazer os bem às pessoas, quando você começa a entender tudo isso aqui, todas essas coisas maravilosas, fazer bondade, respeitar pai, respeitar mãe, respeitar a mulher do próximo, respeitar o marido do próximo, respeitar a religião do próximo, você consegue ter tudo isso. Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima.